Olá, tudo bem? Conforme combinado no final do vídeo anterior, esse vídeo é a segunda parte do tema relações tóxicas, tá? Como identificá-las, né? E o que fazer se você se percebe uma pessoa tóxica também, né? Se você não viu a parte 1, tem um link aqui em algum lugar para você assistir, tá? Então vamos para a segunda parte do vídeo? Vamos lá! Você sabe como é uma pessoa vitimista e manipuladora e por que a relação com essa pessoa pode ser tão tóxica para você? Bem, geralmente nós só vemos a pessoa vitimista como alguém frágil, né? Como alguém instável emocionalmente, muitas vezes até cansativa, né? No sentido de sugar suas energias, e assim, por sempre estar naquela posição, ó vida, ó céus, né? Tudo acontece comigo, não é verdade? Então assim, mas você já parou para pensar no quanto essa pessoa pode ser manipuladora? No sentido de que as pessoas sempre ficam com pena, né, buscam ajudar e aí acaba que ela tem dificuldade de mudar esse comportamento, né, já que sempre tem alguém para amparar. Tá percebendo o que eu tô falando? Então assim, percebe que o vitimismo pode ser algo muito vantajoso? É. Afinal, é algo que te deixa na zona de conforto, você concorda comigo? Né? Não tem o que fazer, né? Então, assim, a pessoa tem muito azar na vida, tem muito azar na vida, é muito difícil a vida para ela. A pessoa não teve as melhores condições, sabe? Quando você sempre ajuda pessoas assim, acaba sem querer reforçando esse pensamento dela de como se ela fosse realmente uma pessoa incapaz, vítima da vida, tá? E aí, mas assim, qual que é o problema disso? A vida não é o que fazem, a vida não é o que fazem com a gente, né? A vida é a nossa atitude diante do que nos acontece. É. O que nós escolhemos fazer diante dos nossos traumas, das nossas dificuldades, da nossa história de vida. Entendeu? É esse o movimento, na verdade, né? Então, quando você ou alguém, né, se coloca na posição de vítima, não se pode fazer nada, não tem alternativas, fica fechado, entendeu? Você é vítima. Você não está vítima das circunstâncias e tal, de alguma coisa difícil que aconteceu na sua vida. Você é vítima e ponto final, e aí não tem como mudar, percebe? Então, assim, tem até um vídeo aqui no canal para te ajudar, para ajudar a pessoa a sair, né, dessa posição de vítima. É um vídeo que eu fiz que fala você refém da sua história, né? Como é que você faz para você se deixar de ser refém da sua história, para você se tornar protagonista da sua história, alguém que faz acontecer, né? Alguém que transforma a sua realidade, né? Então, assim, muitas vezes, por mais que esse pensamento, esse comportamento realmente traga problemas, né, para a pessoa, de forma muitas vezes inconsciente, a pessoa encontra benefícios, tá? Então, que é os benefícios, né? O que seriam esses benefícios? É a atenção que ela recebe, né? É o carinho, é a ajuda do outro, né? É a forma que a pessoa encontrou ou aprendeu, né, de receber afeto, entendeu? Percebeu? Então, assim, por mais que seja algo muito prejudicial para ela, olha que loucura. Muitas vezes, o vitimismo, gente, esconde uma manipulação, tá? Em forma de chantagem, tá? Para que a pessoa possa receber o que ela precisa, entende? Então, que alguém que se coloca nessa posição, tá? Uma pessoa que é assim, ela precisa de ajuda psicológica para sair dessa situação, tá? Eu acredito realmente que sim, que ela precisa de ajuda, tá? Que precisa de uma terapia. Algumas frases, por exemplo, tá? Que você pode identificar pessoas vitimistas, manipuladoras.
Ninguém sabe o quanto me custou chegar até aqui. Eu vivo fazendo sacrifícios por todo mundo e ninguém percebe, ninguém me dá valor, ninguém sabe o que eu já passei. A pessoa, ela também costuma fazer sacrifícios pelos outros, tá? Sem que ninguém tenha pedido nada. Ninguém pediu para ela fazer aquele negócio. E ela vai lá e faz, e aí depois começa a falar sobre o que ela fez, né? Se você se reconhece fazendo isso, tá? Busca uma terapia. Se você reconhece que você convive com alguém que é assim e que isso te esgota emocionalmente, busca compreender essa pessoa, mas seja sincero, seja sincera com ela, né? Fale sobre isso, né? Porque talvez a pessoa realmente ela não tenha consciência disso tudo, ela faça mesmo de forma inconsciente, sem perceber, às vezes até no piloto automático, porque ela sempre agiu assim, entende? Então, se, por exemplo, você já tentou ser sincero, sincera com ela nesse sentido, né, de falar sobre isso com a pessoa, ela tá ciente e aí acaba que você sempre acaba cedendo, né, aos apelos dela, né, à chantagem dela. Verifica até que ponto você também não precisa fazer uma terapia para dar um basta nessa situação, nessa relação. Entendeu? A vida, gente, fica difícil quando a gente precisa carregar uma pessoa junto com a gente, tá? Um relacionamento saudável é quando caminhamos ao lado da pessoa, tá? Numa relação de troca, não quando você se torna responsável por ambas as partes. Assim fica difícil. Como é que você descobre que uma pessoa é invejosa ou que você é invejosa, né? E por que uma relação pode ser uma pessoa assim, né? Uma relação assim pode ser tão tóxico, né? Para si mesma e para as outras pessoas, né? Muitas vezes é difícil descobrir, tá? Que você está lidando com uma pessoa invejosa, tá? Mas existem alguns sinais, tá? Para que você perceba que tem alguém assim ao seu lado. A pessoa, por exemplo, ela nunca vibra com as suas conquistas. Finge que não viu, que não sabia, te desmerece de alguma forma, falando coisas assim, ah, não é pra tanto, ah, você deu sorte, com tantas facilidades assim, até fulano conseguiria também, até eu conseguiria. Às vezes, ela nem fala isso, tá? Mas é seca com você e até muda de assunto quando você começa a falar de alguma novidade ou de algo que é muito importante para você, que está acontecendo. O problema, tá, dessa pessoa invejosa é que ela quer possuir tudo que você tem. E muitas vezes você pode até achar que é ciúmes, né, alguma coisa assim, né? Mas no fundo ela acha que ela deveria estar no seu lugar, tá? O que acontece? Todos nós, tá, podemos sentir inveja em algum momento, sim. Afinal, muitas vezes as pessoas têm coisas que nós gostaríamos de ter também, coisas que nós também temos necessidade, como amor, beleza, sucesso, nos sentirmos amados, né, aceitos. E nos últimos tempos, né, com a modernidade, a gente tem necessidade de ser curtido, curtida, né? Então, assim, mas se você se percebe invejoso, invejosa, tenta analisar até que ponto você não se compara demais com o outro, até que ponto você não exige uma perfeição, né, em excesso de si mesmo, de si mesmo, e até que ponto você não anda acreditando em tudo também que você vê por aqui, né? Lembrando que geralmente nós mostramos a nossa melhor parte, escondemos o que temos dificuldade, né? Para você descobrir, né, se você é invejoso ou invejosa, ou se está lidando com uma pessoa assim, busca analisar se a pessoa parece ter um prazer, tá, em criticar. Você gosta de ficar criticando os outros, apontar as falhas dos outros, sabe? Tenta perceber, por exemplo, se essa pessoa ela não está sempre exaltando as próprias conquistas e diminuindo as conquistas dos outros, tá? As suas conquistas, né? Perceba também se ela não está sempre competindo com você, sabe, com os outros, sempre querendo estar à frente, a melhor, sabe, sempre assim. E tenta também observar até que ponto ela vibra realmente, tá, com as suas felicidades e a dos outros. Observa isso, tá?
ou se ela nunca consegue fazer isso, você fala com as pessoas, você fala a respeito de alguma coisa sua, ou de outra pessoa, né, que conseguiu alguma coisa, achando legal, e ela fica lá apática, ou já começa a criticar, né? Então, assim, será que realmente vale a pena, né, você ser esse tipo de pessoa? Será que, se você se percebe, né, nesse tipo de comportamento, busca uma terapia. Se por acaso você, né, tá com essa pessoa ao lado, se você já tentou alertar a pessoa invejosa sobre esses comportamentos e a importância dela buscar se conhecer, buscar uma terapia, dela mudar, né, inclusive para o próprio bem dela, né, e não adiantou, tá? Talvez realmente seja melhor você repensar se não é melhor você se afastar dessa pessoa, né? Pode ser que você comece a entrar na mesma sintonia, sabe? Na mesma vibração, sem perceber. Como é que você descobre que uma pessoa é negativa, né? Como é que ela é? E por que que essa relação pode ser tão tóxica para você? Bem, o problema da pessoa negativa é que ela sempre está vendo o lado negativo das pessoas, da vida e das situações e até dela mesma, né? Então, sabe a pessoa que está sempre olhando para o que falta? Que sempre espera pelo pior? Que sempre se preocupa e fala de coisas que não podem ser mudadas? Está sempre, às vezes, muito também presa no passado? Pessoas negativas, o que acontece? Geralmente acabam sempre colocando quem está ao lado dela para baixo também. Então, quando você conta, por exemplo, um projeto para ela ou de uma ideia, ela é a primeira a listar, a primeira pessoa a listar todas as dificuldades que você vai enfrentar, todos os desafios, né? E provavelmente vai fazer você acreditar, né? Vai acabar te influenciando que é melhor nem tentar, que não vai dar certo, deixa isso pra lá. Pessoas negativas, geralmente elas têm um vício. Sabe qual que é o vício? Reclamar. Reclamar. Porque reclamar realmente pode virar um vício, gente, de verdade. Algo extremamente nocivo que a pessoa começa a fazer no piloto automático, tá? Ela nem percebe mais que ela só reclama, reclama, reclama. Quando você fica nesse tipo de sintonia, ao lado de pessoas assim, negativas, é difícil você manter o alto astral, a esperança, né? A positividade, né? Aquela coisa assim que você pode sim mudar, conquistar um futuro melhor, diferente. Oscar Wilde, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele fala o seguinte: somos nosso próprio demônio e fazemos desse mundo nosso próprio inferno. Ninguém pode fazer mais mal do que nós mesmos. Nós somos nossos maiores inimigos. Por que você fica ao lado de pessoas assim? Ou por que você tem alimentado a negatividade, a reclamação na sua vida? Porque além de você se prejudicar, você também acaba afastando as pessoas quando elas tomam consciência disso. Se você ou tem alguém que é muito negativa perto de você, tente enxergar o lado bom de tudo que acontece, nem que seja algum tipo de aprendizado, né? Você sabe, faça com que essa pessoa que está ao seu lado e que é muito negativa, acredite no próprio potencial dela. Ajuda ela a fazer esse movimento. Né? Se você é assim, tenta acreditar um pouquinho mais no seu potencial. Sabe, não reforça a negatividade quando ela começar a falar, por exemplo, de tragédias, de coisas ruins. Muda de assunto. Se você se perceber nesse movimento também, muda de assunto automaticamente. Percebi, vou mudar. Então, assim, pode ser que com o afastamento das pessoas, a pessoa negativa também, né, sinta a necessidade de mudar. Mas, se você é a pessoa que está ao lado, não acredite que você consegue mudá-la, tá? Porque ela precisa querer fazer isso, ela precisa querer fazer esse movimento.
Pessoas negativas geralmente sofrem, né? Provavelmente sofrem com baixa autoestima. Podem ter algum tipo de transtorno de humor também, como por exemplo a depressão, né? Podem ter dificuldade de ressignificar algumas vivências, né? Algumas coisas que aconteceram com ela, alguns traumas, e portanto vão precisar de ajuda profissional, né? De uma psicoterapia e de um acompanhamento psiquiátrico, medicação, dependendo da situação. Então esteja atento a tudo isso que eu estou falando aqui. Busca refletir a respeito disso. Sabia que uma pessoa fofoqueira geralmente é muito julgadora, juíza dos outros? E por que a relação com uma pessoa assim pode ser tão tóxica na sua vida? É importante que você entenda que conviver com uma pessoa fofoqueira pode ser até divertido por um tempo. Claro que se você não for a vítima, né? Mas o que acontece? Pessoas assim são extremamente julgadoras, juízas, e pode aguardar, seu julgamento vai chegar também. Pessoas julgadoras, né, juízas, né, e fofoqueiras, né, geralmente ridicularizam os outros, abalam a autoestima das pessoas, tá? E elas fazem isso provavelmente por elas serem muito inseguras e imaturas. Então, é preciso diminuir o outro para que de alguma forma ela se sinta bem, né? Então, pessoas fofoqueiras, geralmente elas ficam incomodadas com o sucesso alheio. E aí, como elas não conseguem, né, não encontrar prazer, né, em sua própria vida, né, ou às vezes até na sua própria companhia também, e como elas não conseguem transformar a vida delas, mudar, melhorar, elas se ocupam da vida dos outros. Então, se você se percebe, né, tendo um prazer em falar da vida dos outros, né, tenta se conter, tá? Tenta entender o que está por trás da sua necessidade de fazer isso. Se pergunte o que você está fazendo com a sua vida. Sabe, o que você está... Será que a sua vida está sem sentido? Né? O que você precisa falar? Né? Tomar tanto conta da vida dos outros? Porque, gente, vamos combinar? Gente feliz e ocupada não tem tempo para ficar falando da vida dos outros, tomando conta da vida dos outros. Então, verifica, tá? Até que ponto você não usa a fofoca também, sabe para quê? Para receber uma atenção, sabe? Que você às vezes não consegue ter normalmente, né? Verifica até que ponto você não precisa transformar a sua inveja, né, em impulso, motivação, sabe? Inspiração, né, para fazer o que a outra pessoa está fazendo. Porque tudo que nos incomoda, né, tudo que nos afeta de alguma forma, que o outro está fazendo, tem algo nosso ali que precisa ser trabalhado. Então, se pergunte até que ponto a fofoca que você não consegue parar, né, de fazer, não vem de uma certa insegurança, né, que faz com que os outros sempre pareçam um obstáculo para você, né? Então, quando você convive com uma pessoa que está sempre fofocando, né, falando dos outros, você está lidando com uma pessoa que provavelmente sempre está julgando, tá? E na primeira pisada de bola que você der, na visão dela, né, você será a vítima da vez, você será o alvo da fofoca, da falação dela. Então, eu já até falei uma frase aqui do Jim Rohn, né, que ele fala que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive, né? Então, quando você convive com alguém assim, pode ser que você acabe se tornando uma pessoa assim também, fofoqueira, né? Então, assim, tenta ajudar essa pessoa a perceber como esse hábito é nocivo, né? Muda de assunto quando ela começar a fofocar, né? Quando, sabe, aconselha ela, sabe, de verdade, a fazer uma terapia, né? E se não der certo, se ela não te escutar, né? Talvez seja melhor você realmente se afastar, tá?
E se você é uma pessoa assim, se você se percebe com esse hábito da fofoca, né, busca uma terapia para entender por que você faz isso e para você descobrir formas para você mudar, né, e para você começar a focar a sua atenção na sua vida, no seu caminho. Ah, e eu lembrei de mais um tipo de personalidade que vai entrar aqui no vídeo para vocês como um bônus, já que eu não falei disso lá no início, que pode ser uma relação muito tóxica para você também. Sabe aquela pessoa que nunca respeita as regras, que sempre quer burlar as normas? E o pior, que sempre quer te envolver ou quer te convencer a participar de situações que não são tão legais assim, que não são tão recomendadas, que não são tão saudáveis. Por que uma relação assim é tóxica para você? Sabe, o que eu tô querendo te explicar é aquele tipo de pessoa que está sempre envolvida com coisas erradas, que é o rei ou a rainha do jeitinho, dos esquemas, que sempre tem aquela tendência de querer tirar vantagem das situações, sabe? E que muitas vezes você, ou até as pessoas de uma forma geral, desejam ser assim, que porque essas pessoas costumam ter aquela despertar na gente, sabe, uma certa admiração assim pela ousadia, pela coragem, pela perspicácia, pela inteligência que elas têm, né? Por muitas vezes ela representar e fazer muitas vezes tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, de falar e não tem coragem. Sabe aquela pessoa que às vezes a gente fala até que é autêntica, que é muito dona de si e tal? E por que a gente, né, geralmente não faz isso tudo que ela se propõe a fazer? Porque realmente nós sabemos que não é certo, ou porque geralmente aquilo agride os nossos valores, né, o que a gente aprendeu na vida, né? E conviver com pessoas assim pode ter graves consequências na sua vida, porque essa pessoa ela nunca pensa ou avalia os resultados das ações dela, sabe? Ela não mede as consequências. Ela sempre quer causar, se tornar o centro das atenções, não importa como ela consiga fazer isso. É como se ela tivesse sempre a necessidade de desafiar tudo e todos o tempo inteiro, sempre. Então, assim, o problema das pessoas assim é que elas te levam a fazer coisas que você talvez nunca fizesse, tá? Por exemplo, a cometer pequenos delitos, sabe? Pequenos errinhos assim, sabe? Machucar alguém, seja com brigas ou até através de bullying, né? Verbalmente. Enfim, a convivência com essa pessoa, ela desperta tudo de pior que há dentro de você, sabe? É como se ela fosse um espelho, sabe? Que projeta toda a sua sombra, toda a sua dificuldade, às vezes, de até uma certa rebeldia, né? Ela desperta toda a sua rebeldia, digamos assim. E geralmente você cai nesse tipo de situação porque você está provavelmente num momento assim mais fragilizada, mais fragilizado, porque aconteceu alguma coisa na sua vida, sabe? Pode ser que tenha acontecido um luto, seja um luto ou uma grande decepção, a perda de um emprego, o término de um relacionamento. Então essa pessoa, ela se aproveita da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade naquele momento para conseguir que você realize todas as loucuras dela, para que você entre nesse esquema, para que você ajude ela nesse sentido. Então, sem você perceber, você se torna tipo um fantoche dessa pessoa. E é aí que muitas pessoas, né, gente, acabam se envolvendo com drogas, com crimes, com pequenos delitos. Infelizmente, é assim que muitas vezes acontece. Geralmente, pessoas assim têm algum tipo de transtorno, tá? É o transtorno de personalidade antissocial, provavelmente. Então, é natural para elas mentir,
tá? Sabe, desconsiderar a sua própria segurança e a dos outros, infringir leis, normas. Os sintomas geralmente podem diminuir com a idade ou acompanhar essa pessoa para o resto da vida, tá? E o tratamento pode incluir, né, psicoterapia e apoio, né, aos familiares afetados, né? Porque imagina conviver com uma pessoa assim, né? Então, se você percebe que você está convivendo com esse tipo de personalidade, né, uma pessoa que desafia o sistema, né, as regras, tudo, que tem esse transtorno de personalidade antissocial, fica alerta, tá? E busca formas de se proteger. Lembra que as chances de você conseguir que ela mude o seu modo de encarar a vida são mínimas. Então, faça o que que é possível, né? O que está no seu controle, que é você se proteger. Eu espero que você tenha aprendido muito, tá? Com o vídeo de hoje sobre a importância de prestarmos atenção nas nossas relações e como as mesmas nos influenciam, né? Como quem está à nossa volta nos influencia, né? Como certas relações podem ser tóxicas mesmo, né? Prejudiciais para a nossa saúde mental, emocional, né? E se caso você tenha se visto aqui ou veja que você está perto de uma pessoa assim, que você realmente reflita, né, sobre qual a consequência que isso tem na sua vida, né, e por que seria interessante você buscar alternativas, né, para se conhecer melhor e investir no autocuidado, no autoconhecimento, para você conseguir mudar, para você se sentir mais feliz na sua vida, tá bom? E se você gostou, curta, compartilhe o vídeo com os amigos, compartilhe conhecimento, porque conhecimento transforma, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.